irmãos, graça e paz. Trazendo esse vídeo aqui para uma pequena reflexão acerca das guerras. Diga-se de passagem, estamos nos deparando aí com uma guerra, né? Entre dois povos, né? E é lamentável tudo isso. Sabemos quais são as origens, sabemos o porquê das guerras, mas então eu quero trazer aqui, não falando de A, não falando de B, quem está certo, quem está errado, porque conflitos sempre haverá. Nem todos os conflitos têm uma linha de defesa, sempre tem um atacando, o outro defendendo. Então, os conflitos sempre têm lados opostos, né? Não podemos dizer nem A nem B. E também não é a minha intenção desse vídeo dizer que A ou B está certo ou errado. Bem, mas meus queridos, vamos falar então sobre esse tema. Quais são os principais motivos para uma guerra? Então esse é o título do nosso vídeo. Nós vamos decorrer aqui uns textos, né, para vermos. Tudo, meus queridos, toma proporção diante de uma semente, seja ela boa, seja ela má. Então nós vamos falar sobre isso. Falando de guerra, as guerras são conflitos armados que acontecem por diferentes motivos, como desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas territoriais, rivalidades étnicas e entre outras mais razões. Quando o mal chega, ninguém olha para trás. Quem plantou? Você ou Deus? Eu quero ler aqui Tiago capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vive a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Não sabem pedir, né? Eu quero trazer uma reflexão rápida aqui. Se a semente de uma planta germinar em um local adequado, ou seja, o local que você preparou para receber a sua semente, ela conseguirá desenvolver suas raízes, caule e folhas, transformando-se em uma jovem planta. Depois de adulta, ela produzirá frutos e sementes que darão continuidade à vida da espécie. Ou seja, nós damos à terra, que já tem a ordem do Altíssimo de gerar ou germinar frutos, sejam eles bons ou maus. Temos duas naturezas, a boa, que é o espírito, e a má, que é a natureza carnal, em nosso próprio corpo. Sempre há um lado mais forte que o outro, fisicamente falando, espiritualmente falando. E também temos duas mãos, tanto para ferir, como também para sarar. Você entendeu? Duas mãos, duas sementes. Você é isso. Então, veja, meus queridos, qual mão e qual semente você está lançando sobre a terra. Pois, uma vez que essa semente caindo sobre o solo, a germinação dará início e fruto com certeza virá, seja ele bom ou seja ele mau. Você que está semeando, qual semente você está plantando? Então, seja ele bom ou seja mau, é somente você, meu querido, que irá colher. Aí já não entra mais a ação divina, pois você mesmo plantou e não foi Deus que plantou. Amém? Olha, meus queridos, Deus não interfere na semeadura. Também não livrará você da colheita. Essa é a realidade que muitos não querem aceitar. Estamos em graça? Estamos, mas a lei da semeadura não passou. Por isso que muitos religiosos, fanáticos, eles cometem suas torpezas na carne, sabendo que podem jogar essa culpa para alguém. Sempre é assim. Acompanhe comigo a leitura que está em segundo livro de Samuel, capítulo 12, e o versículo de número 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse:
Havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Versículo 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Versículo 4. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O verso 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa e porque não se compadeceu. Veja bem, a natureza humana decaída sempre agirá como a serpente agiu lá no Éden. Até os dias de hoje acontece isso. Ela nunca enxerga o seu próprio erro. Sempre vai atribuir a algo ou a alguém. E dentro do sistema religioso, nós vemos isso. Pessoas, para escapar das suas carnalidades, elas atribuem a um famoso diabo. E não adianta clamar, jejuar, fazer campanhas, ir ao monte, beijar a mão do Papa, nada disso. As consequências virá em seu exato tempo, já pré-ordenado pelo Criador. O próprio texto lhe dirá. E nós vamos dar continuidade à leitura aqui para você entender o que eu estou falando. O verso 7. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Esse homem é você, não é o diabo. Esse homem é você que faz a maldade. Que essa maldade está aí na sua carne. O verso 10 diz assim: agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. O verso 11 diz assim: assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. Olha aí o resultado da semente. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Se você ler os livros aqui de 1 e 2 Samuel, você vai ver que essas coisas aconteceram. Não teve como fazer, como dar um jeitinho, não teve. O verso 12: porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. O verso 13: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Pela lei de Moisés, ele não deveria morrer? Deveria. Mas aqui o próprio Senhor interviu. Aqui nós já podemos ver um respingar da graça. Versículo 14. Mas porque com isto você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Olha a semente aí que vai germinar, queira Davi, queira ou não. Versículo 16. Davi suplicou a Deus pela criança, Davi jejuava e entrando em casa passava a noite deitado no chão. Verso 18. No 7º dia a criança morreu. Inevitavelmente, meu querido, você vai colher. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Então eles tinham medo de falar ao rei Davi, porque era um guerreiro, né? E tinha um histórico de guerra. Versículo 19.
Mas Davi, ele notou, ou seja, ele percebeu que os seus servos cochichavam uns aos outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Meu querido, mesmo que você semeou e com isso você está passando por uma colheita, que é uma disciplina, eu vejo isso como uma disciplina do papai, que o Senhor corrige a quem ele toma por filho. Davi era filho do Eterno. Então o que você faz? Sacuda as cinzas da cabeça, se lave da sujeira que você praticou, que você mesmo fez, e siga semeando com a mão certa. Mude o fruto e você mudará a colheita. O verso 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, ou penteou o cabelo, não sei, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Então, meus queridos, não brinque com a sua natureza carnal. Ela não tem semente boa. Quem tem semente boa é o Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se enganem, tá? Você que anda na carne, somente na carne, nos desígnios da carne, muito cuidado. Gálatas 6, 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. O versículo 8 diz assim: quem semeia para a sua própria carne, ou seja, você que anda na carnalidade, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, que é a verdade, que é o bom fruto, do Espírito colherá vida eterna. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, viu, meus queridos? Enquanto você tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, meus queridos, diante desse assunto todo, e diante do conflito aí em Israel com Hamas, da onde surgiu essa guerra? Quem semeou? Agora, meus queridos, uma coisa interessante. Você pode ver que dos cativeiros de Israel, o próprio Deus colocou a espada na mão de Nabucodonosor, assim como outros povos também. Deus sempre permitiu os confrontos, os cativeiros, o juízo que veio sobre Israel no ano 70, tudo foi permissão do próprio Deus. É bíblico, não sou eu que estou falando. Então sempre tem, meu querido, um porquê das guerras. E diga-se de passagem, da maioria das vezes as guerras acontecem por causa da ganância de homens que não se contentam com aquilo que eles têm. Não se contentam com aquilo que Deus deu a eles. Diga-se de passagem, o povo de Israel não tinha local. Foram expulsos pelos romanos e o que foi dado a eles? Uma parte do Estado. Então, meu querido, não vou prolongar aqui, porque se vocês quiserem saber mais sobre esses conflitos aí, há vários canais que estão dando aulas sobre a civilização, sobre as conquistas de territórios, sobre as percas de território, né? Diga-se de passagem, também pessoas perderam territórios, por isso que há esses conflitos. Então, meus queridos, eu vou deixar aqui nos comentários alguns canais que eu sigo aqui sobre a história de Israel e sobre a história de outros
de outros também, sobre as histórias de Hamas, sobre a história dos palestinos, sobre a história da Síria e por aí vai. Temos que entender, meus queridos. Temos que entender. Amém? Guerra não acontece por acaso. É como diz, né, um verbo que se usa muito, né? Nesse angu tem caroço.